A minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Permaneci fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho que hoje nós escutamos, entre tantas coisas que foram apresentadas, existe uma exortação de Jesus: cuidado para não serdes enganados. Ele quer nos alertar, entre tantas coisas que estão diante de nós, tantas coisas que parecem boas, que parecem que vêm justamente para nos trazer uma melhor qualidade de vida, e na verdade estas coisas vão minando aquilo que é essencial para nós. Nos diz São Paulo que tudo nós podemos fazer, mas que nem tudo convém. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque querendo fazer coisas boas e assumindo para a nossa vida coisas que são aparentemente boas, nós acabamos que vamos dando espaço e colocando coisas entre nós e Deus. Nos perdemos porque nós somos frágeis. No início do Evangelho, estes apóstolos estavam ali
olhando um povo que se deixava iludir pela beleza do templo. E Jesus ele diz: isso passa, não vai ficar pedra sobre pedra. E quantas coisas nós nos dedicamos ao longo do nosso dia? Quantas pessoas se queixam no final do dia, dizendo: nossa, não deu tempo de fazer tudo aquilo que eu queria. Eu tenho tanta coisa para fazer. Nos sentimos cansados e fatigados. Corremos com o mundo, corremos com as coisas, e o primeiro que falta é aquele momento forte de oração. Aquele que não poderia faltar em hipótese alguma, é o primeiro que nós deixamos escapar entre os nossos dedos. Porque não estamos atentos. E esse pedido do Senhor é para quê? Para que a gente possa perceber mais uma vez o quanto nós somos frágeis e o quanto precisamos da sua graça para permanecer fiéis a Ele. A primeira leitura hoje de Daniel, e ao longo de todas estas 2 semanas, nós temos visto a fidelidade dos homens a Deus. Hoje, de modo particular, Daniel ele apresenta, a partir de um sonho do rei, uma profecia que se cumpre na história, mas uma profecia que fala também para nós, porque vai dizer que todos os reinados, eles terminarão. E de fato, quando nós olhamos para a história, quando nós estudamos a história, nós encontramos, reinados que foram grandiosos, mas todos eles terminaram. E aqui nesta profecia, o sonho diz que uma pedra que ninguém sabe como se solta e destrói aquela imagem que representa todos os tipos de reinados. E esta pedra, queridos irmãos, é o próprio Cristo. Ele que é a pedra angular, Ele que destrói toda e qualquer forma de reino e instaura com a sua vinda a este mundo um reino que jamais passará. E é este reino que nós somos chamados a vivermos, a anteciparmos com a nossa vida, com a prática das virtudes, com a prática da caridade, nos nossos relacionamentos, na nossa vida de oração. Quando nós rezamos e dizemos Maranatá, vem Senhor Jesus, nós rezamos para quê? Para que se apresse a vinda do Senhor, porque Ele vem para nós, Ele vem constantemente na Eucaristia para nós, nos sacramentos, mas Ele há de vir de uma forma definitiva, e para isso nós precisamos estar prontos, meus irmãos. Agora, é importante nós percebermos que se o mundo tem tantas formas de engano, existe também um engano que está dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós, e que nós precisamos examinar. Para quê? Para não nos esquecermos daquilo que o padre dizia no início desta homilia, da nossa fragilidade. Porque muitos se perdem não só nas coisas do mundo, mas se perdem em si mesmo. Talvez porque tem uma inteligência acima da média, talvez porque tem uma capacidade do trabalho que faz, um reconhecimento daquilo que foi capaz de desenvolver. E quantos de nós nos apoiamos naquilo que fazemos, no nosso modo de pensar? E talvez, e com certeza, existem muitas coisas de valor em todos nós, mas nós não podemos esquecer que, como esta estátua, os nossos pés são de barro. Os nossos pés são de barro. E que se nós nos apoiamos em nós mesmos e nas nossas forças, também nós pereceremos. E sendo consciente disso, o que fazemos? Nos lamentamos? Não. Utilizamos da nossa fraqueza, para que na nossa fraqueza possa ali habitar a misericórdia de Deus. Eu não vivo me lamentando daquilo que eu não consigo fazer, mas eu me coloco diante de Deus com a minha limitação e na minha verdade, esperando que o Senhor venha em meu auxílio
com a sua misericórdia. Porque uma coisa é importante e nós não podemos nos esquecer. Santo Agostinho, ele vai dizer assim, que nenhum pecado ou crime cometido por qualquer homem que seja, nós somos incapazes de cometer. Isso nos faz pensar que o pecado, por mais absurdo que seja, eu também posso cometê-lo. E se não cometo, não é porque eu sou bom. Olha a ilusão. Não é porque eu sou bom, mas é porque a misericórdia de Deus vem em meu favor e me livrou daquele mal. Se eu me lembrasse disso todos os dias, o que eu faria? Teria mais misericórdia com os meus irmãos nos seus erros. Rezaria mais e rezando os sustentaria nos momentos de dificuldade. E estaria também eu sempre abrigado nas mesmas braços da misericórdia do Pai. Então peçamos ao Senhor que Ele nos ajude, né? Reconhecendo a nossa limitação, mas reconhecendo o quanto este Deus é bom e faz por nós. E que por mais inteligente que sejamos, por mais bons de coração ou generosos, todos nós temos pés de barro. E isso nos ajuda a sermos humildes. Que assim seja, que nenhum de nós fique lutando contra si mesmo, no sentido de, na sua arrogância e na sua prepotência, fazer a vontade de Deus, mas ao contrário, que todos nos reconheçamos pobres, miseráveis e pecadores, necessitados desta misericórdia. E se hoje, Senhor Jesus, pude ter um dia bom, é pela Tua graça. E aí nós entendemos o salmista, né? Que ele vai dizer, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Senhor, seja exaltado hoje em tudo aquilo que eu fiz de bom. Seja glorificado em tudo aquilo que se apresentou diante de mim. E até as ocasiões de dificuldade, no fundo são o quê? Possibilidades para que eu seja melhor. Às vezes a gente diz, não, porque todo mundo atrapalha. Não, todas as ocasiões são sempre possibilidades para que eu me torne uma pessoa melhor. Mais humilde, mais confiante e mais seguro, não em mim, mas na graça daquele que me dá o dom da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.